O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vocês ficaram já um pouco cansados de escutar o Padre Silvio, mas ele voltou, viu? Mas é muito bom estar aqui, neste santuário, né? É tão bom a gente poder respirar um pouco esse coração misericordioso do Pai. E quando foi pensada esta grande igreja, né? Na verdade, ela tem esse sentimento, quando a gente entra, né? De tantas portas, vamos chegando tão perto da centralidade do amor que nos reúne, onde quando nos deparamos com esse olhar tão bonito de Jesus, nós deixamos ali, né? Todas as nossas carcaças caírem, porque Jesus sabe muito bem quem nós somos. E viver essa experiência de amorização com Ele é a experiência mais fecunda, mais bonita, mais fértil, não é? Que a gente pode viver, para que a gente então dê esse passo tão bonito na nossa identidade cristã. E por que digo isso? Para que a gente amadureça sempre a nossa identidade enquanto homens e mulheres de fé. Para que a gente não corra o risco, minha gente, de viver um cristianismo feito de aparências. Aquilo que Jesus olhava muito na realidade do seu tempo. Eram homens religiosos, eram homens do templo, eram pessoas que entendiam a lei. Se fôssemos falar nos dias de hoje, eram pessoas da igreja, pessoas que têm de alguma pastoral, de algum ministério, pessoas que conhecem tudo, mas que a vida e a vivência não era tocada por isso. E de alguma forma, as estranhezas, as contradições gritavam mais. Então era mais fácil você impor uma religião grosseira, que de alguma forma pesava sobre os outros, do qual você não se comprometia. Então nós temos que dizer: Deus nos livre de vivermos ou repetirmos velhos hábitos, mas que a nossa experiência pessoal ela possa ser uma experiência transparente, eu e Deus. E nesse encontro, eu não quero perder tempo, eu quero me identificar cada vez mais com a pessoa dele. E quanto mais eu mergulho a minha vida em Jesus Cristo, mais eu tenho que estar preparado para viver esta aventura do sofrimento. Não um sofrimento pelo sofrimento, nós sabemos, mas um sofrimento pela causa a qual eu quero viver e entregar a minha vida. Poder dizer com o peito aberto: amo a minha igreja e morro de alegria todos os dias por ela. Morrendo na alegria, porque vou dando a minha vida. Vou entendendo que às vezes o meu tempo não é o tempo de Deus, que o tempo de Deus não é o meu tempo, mas os nossos tempos se encontram. Ora eu compreendo o tempo de Deus, ora talvez eu queira que Deus compreenda o meu. Vamos às vezes nos desafiando, nos desapontando até mesmo, mas sempre Deus vai nos dar uma oportunidade de aprendizado. Então a gente vai crescendo nisso, a fim de que a minha experiência, a minha identidade cristã, ela seja uma experiência fundamentada nele. Não quero viver uma teoria de Deus, quero viver nele. Talvez isso nos ajude a compreender um pouco esta briga com os filisteus e hebreus que a primeira leitura fala. Porque no momento em que os filisteus estão vencendo,
E ali aquela briga é velha, né? Briga de territórios, de posses, brigas que nós acompanhamos na história. Enquanto existe o ser humano, existirá sempre briga, né? Um quer o lugar do outro, a posse do outro, o tempo do outro, o lugar do outro. O fato é que eles estão vencendo. Só que os hebreus se recordam que eles têm um instrumental muito forte no meio deles, que é a arca. A arca de Deus é a certeza de que Deus está no meio deles, habita no meio deles nessa arca. Ali está a presença real de Deus. Então, é o lugar sagrado por excelência. E eles andam com essa arca. A arca é a certeza de que Deus nos protege. Mas o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo foi se acostumando a viver assim e foram deixando acontecer uma coisa que é muito ruim dentro da dimensão da vida religiosa. Quando a gente se acostuma com Deus e a gente deixa Deus se tornar um detalhe na nossa vida. A arca estava lá, mas ela não era mais a essência daquilo que nós precisávamos viver e buscar. Mas no momento da derrota, eles então vão buscar a arca. Por quê? Vamos pegar essa arca e deixar aqui no nosso meio, porque esse Deus um dia nos livrou lá dos egípcios. Aquele momento em que nós estávamos sofrendo, no momento da transição, do êxodo, foi Ele que foi matando cavaleiros, derrubando aqui e acolá, para que a gente chegasse na terra prometida. Então Ele não vai deixar que a gente pegue essa guerra. Foram buscar a arca, e os filisteus ficaram com medo. Você viu agora na primeira leitura. Meu Deus, e agora? Meu Deus, eles não falavam, né? E agora? Eles trouxeram o que eles têm de mais sagrado. E agora nós vamos perder essa guerra. Ontem eles estavam tristes, anteontem também, mas hoje eles estão seguros de que agora a virada chegou. Era o trunfo dos hebreus. Trazendo a arca, nós vamos vencer. E eles perderam. Por que será que eles perderam? Isso pode nos ajudar a compreender o que às vezes nós fazemos com a religião. Nós corremos o risco, minha gente, muitas vezes de fazer do sagrado o nosso amuleto. Penduramos coisas sagradas em nós. Achamos que ter algumas nuances da sacralidade são a certeza de que nós estamos garantidos no caminho da salvação. Não. Se eu não vivo uma experiência pessoal de Deus, tudo que é sagrado, eu não compreendo como uma forma de complementar. Eu vou usar. Acho que isso aqui é importante. Comprei um carro novo, vou lá pedir para o padre abençoar, só isso. Mas eu não vou à missa, eu não rezo, mas é importante que ele dê a bênção no meu carro, porque o meu carro fique protegido. Vou lá pedir para o padre abençoar a minha casa, mas eu mesmo não rezo, não vou à missa, não rezo em família, mas é importante que ele venha dar a bênção. Então você vai perguntando, para quê? Se isso não tem um complemento do que é muito mais importante. Não somos uma família cristã, rezamos em família, vamos pedir uma bênção da nossa casa, então tem um sentido de ser. Adquirir um objeto, um carro, vou pedir ao padre porque rezamos, porque vamos, porque fazemos, tem um sentido de ser. Então eles estavam fazendo isso. A arca não tinha o seu valor, ela não significava mais a totalidade da nossa entrega. Venho até a arca, rezo até Jesus, mas a minha vida ela vai sendo feita aos pedaços. Então eu não vivo uma experiência autêntica, verdadeira. Essa experiência que o Senhor espera de mim. E aí, evidentemente, a arca não pôde fazer muito por eles, né? Ela os surpreendeu para dizer: se nós não vivemos uma vida inteira em Deus, corremos o risco de, às vezes, quando precisarmos do desespero da vida de Deus, Ele pode nos dar essa surpresa. Aí você vai ficar bravo. Rezar para quê? Deus não atende a minha prece? Deus não... Não. Talvez é porque eu não esteja vivendo uma experiência da minha parte de fidelidade nele. Deus não nos quer, não quer que o busquemos apenas nesses momentos aventurosos da vida ou tenebrosos da vida. Deus nos quer exatamente numa relação de amizade. Deus quer estabelecer uma relação de amizade. Isso é o amor. Enquanto eu não descubro nele o amigo, eu posso fazer dele o meu pronto-socorro, o meu amuleto, desculpe dizer assim, mas eu vou utilizar Deus segundo as minhas necessidades. Então cuidado, porque você pode correr esse risco de se decepcionar. Olha, eu pensei que trazendo esse sinal eu fosse vencer, eu fosse fazer isso. E aí os filisteus venceram para dizer: é essa experiência que muitas vezes nós experimentamos e tocamos a nossa vida cristã. É quando nós não atingimos uma maturidade da nossa identidade. Talvez sejam as muitas lepras que até como igreja
nós podemos trazer hoje. Quantos entre nós vivem o desencanto da presença de Deus? Quantos deixaram de viver aquela experiência, ou deixam de viver aquela experiência apaixonante? Eu estou na presença do Senhor, mas uma experiência sentida por mim. Eu não quero que você sinta a minha experiência, eu não quero me emocionar com a sua experiência, eu quero viver a minha. Não quero medir o grau de emoção, o grau de intensidade, cada um tem a sua experiência, não existem experiências grandes ou pequenas, existe a minha experiência, e eu quero fazê-la tão fecunda, tão minha, tão pessoal, porque ela vai marcar a identidade da minha vida. Então eu quero chegar também diante de Jesus, e é tão bonita a atitude deste leproso, ele se ajoelha. Porque na atitude de ajoelhar eu estou me prostrando. Jesus, se você quiser, você pode me curar. Se você quiser. Olha a atitude de reconhecer, é você. Ele não chegou, Jesus me cura. Pelo amor de Deus, me cura. Se você quiser. Claro, é tão bonito quando a gente lança para Ele com essa grande certeza, é tudo o que eu preciso. E quantas são as lepras que nós vivemos hoje? Claro, nessa metáfora do acontecimento, daquela cena, vamos encontrando também as nossas histórias. Talvez hoje eu esteja vivendo, ou eu viva um momento em que eu também preciso estar aqui nos pés de Jesus. Não teatralizando, não, mas vivendo uma experiência que é minha. Jesus, eu sei que você esperou tanto de mim, você espera tanto de mim, mas muitas vezes eu ainda persisto, eu vou vivendo esse lamaçal da minha vida, das minhas misérias. Eu escuto até, eu me motivo até muitas vezes para tentar vencer essa doença, este mal, este pecado, mas sempre que eu preciso lhe dizer, lhe mostrar que eu estou aqui, quero lutar, quero vencer, eu sou o primeiro a dizer, Jesus, de novo, se você quiser, você pode me curar, porque eu não consegui fazer nada. Estou aqui derrotado, estou aqui na minha doença espiritual, estou aqui na minha miséria, mas eu sei que se você quiser, você pode me curar. Essa é a mais linda experiência da misericórdia de Deus. Essa é a linda experiência de poder tocar o amor de Deus, que transcende qualquer teoria, transcende as grandes teologias. Por quê? Porque a experiência é muito pessoal. Eu estou diante de Jesus. O Jesus que você tocou agora na palavra de Deus, é o Jesus que se encontra neste sacrário, é o Jesus que nós vamos tocar com os nossos olhos, com os nossos corações, com os nossos lábios daqui a pouco, na Sagrada Eucaristia, neste dia eucarístico que estamos vivendo. É essa certeza de fé que eu não posso fazer apenas como um acontecimento qualquer. E eu tenho essa preocupação enquanto cristão, tenho essa preocupação enquanto padre, porque é uma coisa que para mim é essencial. E cada vez mais que eu busco na minha vida, eu também desejo que na vida de todos seja assim. Quantas vezes nós nos aproximamos dessa essência sagrada, da presença sagrada de Jesus, no santo sacrifício da Eucaristia. Nós estamos celebrando o único acontecimento da nossa fé, e muitas vezes nós celebramos assim de maneira até meio que distraída. Talvez eu venha buscar de vez em quando, hoje eu esteja talvez um pouco mais impulsionado, daqui a pouco não sei. Não. Nós precisamos voltar, minha gente, a resgatar a beleza desta arca, a arca da nossa fé, que não é mais um objeto, não é mais alguma coisa que nos recorda, é a presença real de Jesus. Ele está no meio de nós, Ele é o presidente por excelência de uma Eucaristia começada naquele santo sacrifício que nunca mais terminou. Olha a alegria, a graça que Ele nos dá, de saber que nós poderemos viver o mesmo acontecimento de outrora, naquele Gólgota, naquele lugar terrível, mas o lugar em que foi marcado, no momento da dor, da morte, do sacrifício, foi marcado pela misericórdia, onde do seu coração jorra abundantemente uma certeza de misericórdia por nós. É Jesus de novo nos dizendo que embora as pauladas, embora os cravos, os açoites, a dor, o abandono, o frio, a miséria, a vergonha de um coração misericordioso, é sempre possível nascer misericórdia. Um Deus que não desiste, não se cansa, mesmo diante das nossas ignorâncias. Então não é uma frase solta no ar,
Não é uma canção bonita para eu me emocionar, é uma certeza da minha fé. E nós estamos vivendo essa experiência. A Eucaristia nos leva no tempo, ao tempo. E é nessa Eucaristia que nós nos encontramos para dizer: Jesus, eu estou aqui. Com as minhas lepras espirituais, físicas, eu estou aqui. E se você quiser, você pode me curar. Mas eu estou aqui porque eu desejo, eu quero fazer a minha parte nesse processo desta cura. É bonito quando a gente se apresenta, quando a gente tem a humildade de se prostrar diante dele para dizer: eu estou aqui, Jesus. E eu não quero fazer desse momento um acontecimento, eu quero fazer a minha entrega para você. Nós já estamos dentro do sagrado. Jesus, Deus, a palavra já encarnada, já está proclamada. Nós já estamos vivendo o tempo eucarístico. Nós estamos vivendo este tempo da misericórdia. Portanto, nós vivemos a grande e a profunda experiência dessa certeza e dessa presença dele no nosso meio. Minha gente, nós não podemos deixar que os filisteus dos dias de hoje continuem querendo vencer sobre nós, porque eles estão aí. Há uma batalha muito grande para ferir esse amor verdadeiro que nós pregamos, e não pregamos porque achamos bonitinho, mas nós pregamos porque essa é a única verdade que a igreja tem que proclamar, porque nós pregamos a verdade que é o próprio Deus. E nesse amor ninguém vai meter a mão, não. Deus é muito mais. Mas Deus quer nos fazer grandes soldados, homens e mulheres de fé, guerreiros, que tenham a coragem, não de carregar uma arca, mas de ser a Eucaristia na vida do mundo. A Eucaristia nos relacionamentos, a Eucaristia nas famílias, a Eucaristia no namoro, a Eucaristia lá na sua profissão, no seu profissional, a Eucaristia na igreja. Resgatar esse sentimento de santidade dentro da igreja. A nossa igreja precisa viver muito mais o sentimento de santidade, que passa pela humildade, que passa pelo arrependimento. Nós precisamos ter a coragem, sim, de romper máscaras, de olhar com tristeza as feridas da nossa igreja, mas abrir esse olhar de misericórdia, de novo viver essa experiência de um coração chagado, machucado, ferido, deixar transcender, sair, ir a misericórdia ao encontro de tantas pessoas. Por isso que Jesus vai pedindo passagem em nós para isso. Então, não tranque a possibilidade do amor em você, porque essa igreja que nós amamos e acreditamos somos nós. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja que nos congrega, nos reúne, é o nosso ponto comum para que as nossas igrejas, que é a única igreja de Cristo, tão bem dividida em cada um de nós, mas tão unida nele, porque somos irmãos e irmãs nele, tenha essa força de anunciar, de profetizar, de perseverar nessa palavra e não ter medo de lutar contra tantos filisteus que estão aí fora, estão sapateando, como diz, sobre nós, estão nos atingindo, estão nos caluniando, estão nos ferindo, estão nos machucando, mas nós não temos que ter medo em forma alguma, porque nós estamos com Ele, é o Senhor da nossa fé. Então benditos sejamos nós, por vivermos um tempo de tantas provações, de tantas perseguições, para nos dar essa certeza, quem sabe o Espírito Santo esteja nos permitindo aquele retorno dos primeiros apóstolos. A coragem, somos homens e mulheres que queremos de novo voltar, aos Areópagos, às ruas, às Cafarnaúns, a Roma, a Jerusalém, aonde estivermos, para anunciar essa boa notícia. E não temos medo do martírio, que é todos os dias a perseguição, de morrer pela causa da igreja. Essa é a grande certeza que o grande profeta Samuel, ele pode nos ensinar. Deus deu a ele essa oportunidade de ser a voz que gritava naquele momento diante de uma monarquia desordenada, de tantas perseguições, para ser uma voz de esperança no meio do povo. Vamos pedir essa graça. Dissemos também nós hoje, homens e mulheres, anunciadores de uma esperança, mas de uma verdadeira esperança, não de uma esperança ilusória, a esperança que eu acredito. A esperança que passa todos os dias pela perseguição, a esperança que passa todos os dias por tantos desafios, mas que ela está fundamentada, pautada na pessoa de Jesus Cristo, por isso Ele é o vencedor. O homem que venceu e não venceu uma vez, porque a vitória de Jesus é a vitória, não é uma vitória temporária, é a única vitória, e nós já somos vitoriosos nele. Nós somos esse grande time dos vitoriosos, Deus já venceu em nós e nós queremos ser vencedores nele todos os dias. Portanto, peçamos essa graça, de que
em nós não aconteça isso, de tratarmos, desculpe dizer assim, o sagrado como pequenos amuletos da nossa vida. Você pode dizer a você mesmo diante de Deus: eu quero ser todo em Deus. Eu quero que a igreja que está em mim seja inteira em Deus. Eu quero ser esse templo inteiro de Deus. Eu quero ser essa força, essa arca de Deus, que traz em mim também as marcas do Senhor, porque escuto a sua palavra, porque comungo o seu corpo e sangue, porque eu deixo me eucaristizar nele, para viver na vida onde ele me leva e ser ali um sinal, um arauto dessa certeza e dessa grande paz que o mundo precisa e que precisa começar a partir de mim. Renovemos em nós, irmãos e irmãs, esse grande desejo, peçamos de Deus essa grande graça, de que sejamos vitoriosos, que a nossa religiosidade seja concreta em nós, que a gente saia, não é, de muitos conceitos teóricos e mergulhe mesmo numa experiência pessoal. Prepare-se todos os dias e a cada momento. Cada Eucaristia precisa ser esse bálsamo a nos refortalecer, a nos fortalecer para a luta de todos os dias. Por isso que nós pedimos continuamente: Senhor, esteja conosco, esteja em nós, esteja em nossos corações. E que Ele nos faça uma comunidade de irmãos e irmãs de uma identidade muito bonita, de uma identidade que nos permita, não é, a todos aqueles que nos enxergam dizer: aqui reside de fato um cristão. Eles são chamados de cristãos porque neles os traços de Cristo estão de novo se renascendo, se fortalecendo e sendo sinal de graça na vida de tantos irmãos e irmãs. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.